Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você não viu o vídeo da primeira videoaula com relação ao desenvolvimento, dá uma olhada lá, porque isso aqui é uma continuação do que a gente já falou na aula passada. Bom, já que você já sabe como identificar a tua faculdade mediúnica, qual que é o teu tipo de mediunidade, por onde os espíritos vão se comunicar com você, está na hora da gente entender um pouquinho o que é direita e esquerda, o que são essas energias que nos cercam e, dependendo da polaridade dela, elas nos mandam intuições diferentes. Vou conseguir uma lousa aqui pra gente, para tentar deixar um pouquinho mais claro para cada um de vocês aí que está assistindo a videoaula, a nossa conversa, para tentar esclarecer um pouco esses pontos de vista. Bom, primeira coisa, o mundo espiritual, o plano espiritual, vamos dizer assim, ele se divide em polaridades diferentes. Ele tem faixas vibratórias diferentes, sintonias vibracionais e por aí vai. Na Umbanda, a gente costuma trabalhar com a direita e com a esquerda. O que isso quer dizer? Bom, elas são divisões das polaridades energéticas, tá? Então, direita não significa que é bom e esquerda não significa que é ruim. Muito pelo contrário. A esquerda trabalha com energia negativa e a direita trabalha com energia positiva. Nós precisamos das duas energias dentro da Umbanda para um trabalho ocorrer de forma fluida. O que isso significa? Sem intercorrência nenhuma. Para a gente conseguir um ciclo vibratório, né? Um fluxo constante, a gente precisa tanto da direita quanto da esquerda. Nós somos das duas juntas. Tá? Então, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, eu coloquei alguns dos representantes principais. Tá? Tem outros espíritos, sim, mas para ficar mais fácil aí hoje, eu vou trazer 3 de cada um para a gente tentar entender. Então, vamos começar pela direita. A faixa vibratória positiva tem alguns representantes dela. O que isso quer dizer? Significa que... Deixa eu ver a caneta. Significa que quando a gente fala do polo positivo, a gente está falando de espíritos que possuem uma vibração elevada, tá? Alguns representantes dessa linha, para nós, são os caboclos, os pretos velhos e os herês. Existe aí baiano, existe marinheiro, só que se for colocar todas as falanges da atualidade, talvez isso fique um pouco confuso. Enquanto os da energia da esquerda, Exu, Pombogira e os mirins, né, eles trabalham na polaridade negativa. Tá? Sabendo que os espíritos e os campos vibracionais se atraem por semelhança vibratória, a gente vai entrar em 2 campos vibracionais atuantes na esquerda e na direita. Na direita, a gente está falando da colônia espiritual chamada Aruanda, tá bom? Que é uma colônia que fica lá em cima, tá? Um campo vibracional positivo. Vou deixar aqui assim que fica mais fácil para vocês entenderem. É uma das colônias, ou seja, existem vários outros espíritos que trabalham em colônias diferentes e por questão de afinidade, uma outorga de uma força maior, os espíritos que chegam até Aruanda gostam do trabalho da Umbanda e se identificam com os meios pelos quais a Umbanda trabalha, por isso que eles ficam ali para futuramente trabalhar com algum médium, por aí vai, né? Quando a gente fala da energia de esquerda, a gente está falando de uma zona mais densa, tá? Que a galera costuma conhecer como umbral. O umbral por si só, se a gente for pegar a definição, você tem vários tipos de definição. Está falando que o umbral ele começa no núcleo da Terra ali, né? Então parte da Terra também já pertence ao umbral, enquanto você tem o céu, né? Pertencente a colônias espirituais, por assim dizer. Segundo o Chico Xavier, ele fala que o umbral ele é um coletivo de pensamentos. O que isso quer dizer? Significa que na tua vida, aí, muitas vezes você já presencia algumas cenas, né? Alguns lapsos mentais do umbral. Quando você pensa coisas nocivas para o teu campo vibratório, angústia, mágoa, raiva, tristeza, ódios, sentimentos ligados à energia negativa, tá? Não são todos os sentimentos ligados à energia negativa que são ruins, tá bom? Quando a gente fala de Exu, Pombogira e Mirim, a gente também traz a vitalidade, a sexualidade, que é algo bom para nós hoje em dia, mas trabalhado na energia de esquerda. Então, consegue entender o equilíbrio? Quando a gente fala da zona umbralina, por assim dizer, os Exus, as Pombogiras e os Mirins têm maior afinidade para trabalhar nesse campo vibratório. Não que eles não consigam chegar até Aruanda, muito pelo contrário, mas pela diferença vibratória é muito mais difícil você ter um Exu que trabalha ali em cima. Tá? Se a gente fosse comparar aqui na Terra, seria um trabalho policial tentando
pegar um traficante muito perigoso dentro de uma favela. Tá? Não é qualquer polícia que consegue fazer isso, você tem uma polícia especializada. Né? De repente você pega o BOPE ali, você pega a rota, né? Policiais preparados para aquilo, que recebem treinamentos próprios para esse tipo de vivência. Os Exus, a maioria deles, são como policiais do astral atuando ali naquele campo vibratório. Cuida de outros assuntos também, desencarne, né? Espíritos que acabaram de chegar ali, não entendem muito bem o que está acontecendo. Então, espíritos relacionados à esquerda vão trabalhar mais nessa zona, enquanto os espíritos que trabalham na direita vão trabalhar a parte de elevação ali, a busca no conhecimento, um processo de transmutação, de cura, de sabedoria. Vemos que eu também estou aprendendo a trabalhar com canetão, porque eu já me sujei inteiro, né? Então, vamos seguindo aí. Já entendeu as diferenças energéticas dos diferentes planos? É aí que você vai entender qual é a principal função de um altar e de uma tronqueira dentro da tua casa, se você é médium, e principalmente médium em desenvolvimento. Vamos começar pelo altar. Se a gente for pegar o altar, tá? Eu vou desenhar um altar qualquer aqui, gente, me desculpa, tá? Eu vou deixar assim. O que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar uma cruz, tá? Que fica mais fácil. Nossa, ficou parecendo uma lápide. Não, deixa eu montar outro altar aqui. Eu vou deixar um altar mais ou menos assim, ó. Isso, para a gente conseguir entender aí mais ou menos como funciona. Bom, então aqui você tem o seu altar da direita, ou positivo, como você quiser chamar, né? Aqui a gente vai colocar uma espécie de antena, tá? Só para eu poder explicar para vocês. Aí aqui você vai ter a vela, né? Você tem alguns outros amuletos ali do teu altar, enfim. Enquanto aqui nós temos o nosso altar de direita, ou como a maioria de nós conhecemos, tronqueira. Certo? Eu falo bastante disso aqui no meu Evoker, se você quiser pegar para acompanhar as aulas aqui, é interessante para você. Seguindo a nossa linha de raciocínio, a maioria de nós sempre tem só o altar em casa, porque tem medo de ter uma tronqueira e medo de mexer com o Exu, que a gente vem de um tabu muito grande de que Exu deve ser cultuado fora de casa. Hoje eu vou tentar te esclarecer todos esses pontos, seguindo a nossa linha de raciocínio. O altar. Gente, tenham em mente, eu já tenho um vídeo aqui específico só de altar falando isso. O altar, ele é um espaço pessoal de cada um de nós. Nele vai ter todas as tuas bagagens e raízes espirituais. Todos os lugares que você já frequentou e despertou uma chama aí dentro do seu ser que te conectou com Deus, você vai carregar um pedaço disso lá no teu altar. Seja uma concha, por exemplo, ou um pedacinho de folha de algum lugar, ou um pedacinho, um pouquinho, né, de terra de algum outro lugar. Eu tenho um otá, que é uma pedra geralmente de cachoeira aqui nesse lugar. Então, o altar, ele vai sendo construído dessa maneira. Ali é teu ponto de conexão com os guias da direita, tá bom? A principal função do altar é como se fosse uma espécie de antena. Por isso que eu desenhei isso aqui para vocês, tá? Parece que não é, mas é uma espécie de antena parabólica, tá bom? E ele capta a energia lá do alto, ou seja, ele vai captar energia positiva e começar a emanar isso na tua casa, tá bom? Então, aqui é a tua casa, teu altar, ele vai começar a emanar energia de direita dentro do teu ambiente, né, da tua morada ali. O que é importante? O altar, ele não faz tudo sozinho. O altar, ele é uma extensão do teu íntimo, igual o que eu falei. Então, tudo que você carrega dentro de você é uma extensão que está ali fora, é uma conexão. Se você deixar isso aqui de lado 10, 15, 20 dias, essa energia vai ficando mais baixa, vamos dizer assim. Ela vai acabando, tá bom? É que a energia ela não se extingue, né, por assim dizer. Ela só vai, aos pouquinhos, deixando de ficar muito positiva. Pô, gostei do exemplo da lousa, é bem mais didático, né? Então, aos pouquinhos você para de mexer nisso e vai ficando cada vez mais baixa essa frequência vibratória, a chama abalada.
Você foi ali, fez as suas firmezas, fez a firmeza para o caboclo, para o preto velho ou para o herê. São os 3 exemplos que a gente listou ali. Isso volta a ficar com uma positividade maior. Tá bom? Claro que dentro disso aqui, o caboclo vai trabalhar uma coisa, o preto velho vai trabalhar outra e o herê vai trabalhar outra. Certo? Fechamos o nosso exemplo da direita. Em exemplo de esquerda, um dos meus favoritos, tá? Que é uma energia que tem uma vibração muito parecida com a nossa. Tá? Justamente por a gente estar tão perto ali do umbral, é por isso que a gente tem uma conexão maior com Exu, com Pombogira e até mesmo com o obsessor, infelizmente. Mas são vibrações que estão muito próximas do nosso cotidiano. Quando a gente fala de tronqueira, a gente está falando exatamente de um altar, só que o inverso, de energias negativas. Tá? É ali onde você vai fazer a firmeza para o teu Exu, para a tua Pombogira e para os seus mirins. Tá bom? Dependendo da tua vertente, você pode ter Pombogira mirim, você pode ter Exu mirim. Tá? Que não necessariamente serão crianças, tá bom? Tira essa imagem também. Agora que a gente já finalizou o altar, vamos para a tronqueira, que é um dos meus favoritos daqui também. Seguinte, tá vendo que já tem um monte de energia negativa ao redor? Por que isso acontece? É muito mais fácil a gente ficar no plano negativo, ter contato com Exu, com Pombogira, mirins, também os espíritos zombeteiros, quiumbas, obsessores, porque nós já estamos muito próximos ali do umbral, da camada ali da Terra. Então, por ser uma energia terrena, por assim dizer, telúrica, né, como você quiser chamar, do tipo Terra, a gente tem esse contato com uma constância maior, porque já tem excesso de negatividade. Diferente do altar, a tronqueira ela vai fazer o contrário. Ela vai esgotar excesso de negatividade, absorver isso, né? Vai absorver excesso de negatividade aqui dentro dela e vai esgotar por ali. Então ele vai dissipar aquilo. Quando você acende uma vela no teu Exu, vou deixar uma velinha aqui em cima. Quando você acende uma vela para o teu Exu, para a tua Pombogira ou para o teu mirim, aquela tronqueira naturalmente vai começar a sugar, vamos dizer assim, excesso de energia negativa dentro da tua casa. Ele não vai sugar tudo, ele vai sugar o excesso. Apenas o que é nocivo para nós, tá? Para causar desequilíbrio energético. Quando a gente fala de energia, gente, lembra sempre de uma coisa, o caminho do meio. Um precisa do outro nas proporções para aquela energia girar. Então, esgotando alguns excessos energéticos, você tem um fluxo de energia constante, por isso que um complementa o outro. Não adianta muita coisa você ter só o altar dentro da tua casa, você precisa da tronqueira também para ter um espaço direto para se comunicar e reunir elementos para que assim você faça uma firmeza para os teus guias de esquerda. Lembra que eu falei para vocês que a maioria dos sentimentos negativos estão associados com raiva, ansiedade, angústia, inveja, ira, fúria, como você quiser chamar, estão relacionados a excesso de negatividade no ambiente. Então, muitas vezes você se sente ansioso, angustiado, mas fala, pô, as minhas firmezas estão todas em dia, como que isso pode estar acontecendo? Porque talvez as suas firmezas de esquerda não estejam. Então, vamos quebrar esse tabu de que Exu é um demônio ou uma pessoa muito ruim que vem trabalhar na Umbanda para se redimir. Muito pelo contrário, ele é um espírito que possui a capacidade de trabalhar num campo vibratório negativo. É isso. Quando a gente fala de Exu e Pombogira, Caboclo, Preto Velho, a gente está falando de um nível de conhecimento e um nível de vibração, tá bom? E não simplesmente um nome, Caboclo. Ah, é Caboclo porque representava a cultura indígena. Não é só isso. Tá? Tem o seu percentual, mas também tem um nível de intelecto e um nível de vibração ligado a isso. Tá? Mesma coisa Exu e Pombogira. Só que se a gente pegar coisas muito antigas, a gente se prende ao passado de que Exu era demônio e vem na Umbanda para beber, fumar e se redimir pelos pecados que fez em vida. Para mim isso não faz muito sentido atualmente, tá? Então é importante nós cultuarmos o nosso altar de esquerda em casa, sempre com muita responsabilidade quando a gente fala de energias, tá? Ah, mas a pessoa pode fazer o mal, pode fazer isso, pode fazer aquilo. As pessoas não precisam de um altar ou de uma tronqueira para fazer maldade para o próximo. Basta ela simplesmente pensar que você vai demandar mentalmente. Então a gente se perde num misticismo muito grande dentro da religião. Por que antigamente as pessoas falavam para nós que Exu só poderia ser cultuado fora de casa? Vamos tentar entender isso.
Os pontos de força principal da energia de esquerda são as encruzilhadas, tá? Que são as duas diferentes encruzilhadas que a gente vê, encruzilhada macho e encruzilhada fêmea. Ponto de força relacionado ao cemitério, o cruzeiro das almas, tá? A porta de entrada de cemitério. O cemitério em si, a calunga, por assim dizer, é um excelente ponto de esquerda e principalmente a força da luz da lua. Aqui quando a gente fala em firmar a entidade, o que eu quero dizer? Eu estou falando de reunir elementos que remetem à vibração dessa energia e firmar sobre uma vela, tá? Um ponto de ignição para ter aquela firmeza atuando por um determinado período. Então, quando a gente fala de firmeza de esquerda, alguns dos itens característicos que remetem a essa linha são a bebida, geralmente o uísque, vamos dizer assim, ou pinga, cachaça, e um charuto, tá? Quando você reúne esses dois elementos básicos e cria uma fonte de conexão mental através da vela, você fez uma firmeza de esquerda. A diferença de uma vela palito de uma vela para 7 dias é o tempo de duração que cada uma vai ter. Palito de 6 a 8 horas, dependendo da energia, tá? Eu já vi durar menos. E de 7 dias, naturalmente 7 dias. A mesma coisa vale para a direita, tá bom? Só que você não vai usar os mesmos itens. Aqui, se a gente for destrinchar um pouco mais, a gente tem elementos orgânicos, elementos líquidos e o elemento fogo ali em conjunto também. Então tem tudo isso dentro de uma firmeza. A gente vai reunindo algumas coisas e vai tentando esclarecer para nós mesmos, falar, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim. Então, quando a gente reúne isso, a gente tem uma energia atuando sobre aquilo, tá? Só que sempre que eu for fazer uma firmeza e for direcionar para um fim específico, o que eu vou querer naquela firmeza? Que ela tenha o melhor aproveitamento possível. Quando a gente fala de ponto de força, a gente está falando de um local que naturalmente já carrega a energia de esquerda. Você não precisa acender uma vela ali. Aquilo já carrega a energia de esquerda naturalmente. Você tem uma energia muito mais forte atuando sobre alguns desses locais. Quando eu vou e firmo a minha vela numa encruzilhada ou num cruzeiro das almas, sobre a força da luz da lua, aquilo se intensifica num nível muito mais forte do que dentro de casa. E isso é real, tá? Com o tempo isso foi passando e as pessoas foram criando o hábito de falar que não se deve firmar isso em casa. Mas existem diferenças. Em trabalhos específicos, onde você precisa fazer um despacho no cemitério, por exemplo, é justamente para isso que se pede, para você ter uma força 100% ali, atuante de esquerda. Agora, quando a gente fala de chegar em casa, tudo, nós temos a facilidade ali de já entrar em conexão com a esquerda. A gente pode sim fazer as nossas entregas ali, tudo bonitinho. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo onde a gente não pode sair meia-noite para fazer uma entrega num determinado cemitério, que a gente mora numa comunidade e infelizmente isso não dá muito certo, né? Tem muita gente que tem medo também de intolerância religiosa, então aqui você tem um contato mais direto. Com uma tronqueira na tua casa, isso é possível. Você reúne alguns elementos e aí que está a diferença também. Você pode fazer essa tronqueira tanto dentro quanto fora de casa. Justamente pelo fato de que a gente preza ser para fora de casa, justamente para ter a força desses campos vibracionais e a tua firmeza ser muito mais efetiva e expansiva. Outro detalhe que a gente não pode deixar de comentar é que a energia de esquerda ela é considerada energia do tipo telúrica. O que isso significa para nós? Em contato com o chão, o sol, isso se expande muito mais. Então, quando você firma uma vela para Exu no chão da tua casa, ali na tronqueira, ela obrigatoriamente tem que ser no chão, justamente por causa disso, para a gente causar esse impacto sobre a firmeza. Você pega todos os campos da tua casa aí, tá bom? Justamente por ser um plano onde a gente tem mais contato, é muito mais fácil você se aproximar dos teus Exus, das suas pombogiras e dos seus mirins, primeiro do que se aproximar de um caboclo, de um preto velho ou de um herê, por exemplo, por conta da afinidade, da facilidade, da proximidade das duas energias. Você quer fazer um teste? A maioria dos médiums tem mais dificuldade de incorporar caboclo do que incorporar Exu e pombagira. Ah não, eu incorporo caboclo com muita facilidade. São
casos e casos, né? Pode acontecer também, mas o que a gente enxerga de uma maneira comum é as pessoas relatando maior facilidade pela esquerda. Por isso que ela atrai tanto os nossos olhos, por conta da facilidade de conexão e da facilidade de eles trabalharem com a gente. A gente não pode desprezar a direita por causa disso. A direita ela é muito importante, ela traz um papel muito importante para dentro de nós, em termos de reconstrução. Mas sabe quando você descobriu a Umbanda no fundo do poço, como a maioria de nós descobriu? Você estava numa zona muito negativa. E que por mais que os espíritos da direita tentassem entrar em conexão com você, eles não tinham tanto sucesso, porque você já estava numa rede energética muito densa para eles tentarem ultrapassar. A única entidade que tem essa facilidade para atravessar essa rede densa são os Exus, os pombagiros, os mirins. Tá? Então ultrapassou, estendeu a mão, te resgatou, você começou um processo de reconstrução e aos poucos você foi tirando essa camada, né, essa densidade negativa que você carregava ao redor de você. E aos poucos você foi permitindo a atuação da direita na tua vida. Reconstrução, sabedoria, humildade. Então tudo isso foi girando num ciclo contínuo. Tá? Então essas são as principais diferenças energéticas que a gente vê dentro da Umbanda. Quando a gente fala de energia da direita, a gente está falando de entidades que trabalham com positividade. Quando a gente fala de energia de esquerda, a gente está falando de entidades que trabalham com energias negativas atuando naquelas zonas que eu comentei com vocês. Porém, existe um grupo, tá, mais conhecido aí, que consegue transmutar entre as duas vibrações, tanto positiva quanto negativa. Provavelmente você já sabe de quem eu estou falando aqui. A gente fala da linha dos malandros, tá? Que é uma linha que carrega um segredo muito grande ainda consigo, tá? A gente não conhece totalmente a linha dos malandros, por assim dizer, mas que ela vem de lá da Jurema Sagrada e ganha espaço para trabalhar dentro da Umbanda. Ela não pertence à Umbanda, assim como esses guias não pertencem, por assim dizer, à Umbanda. Foi criado um espaço para que ali eles pudessem trabalhar, mas esse é assunto para outra aula também. A gente fala aqui de uma entidade que tem a capacidade de modular o campo vibratório dela para atuar tanto na direita quanto na esquerda. Muito comum. Zé Pilintra, Maria Navalha, Maria do Cais, Maria da Praia, Zé do Morro, Zé Pretinho, que transmutam entre essas duas linhas. O que isso vai diferenciar? O meio de trabalho e de atuação sobre a vida do médium, cada um deles. Tá? Mas de maneira simples, é mais ou menos assim que funciona. A gente pode pegar uma videoaula para falar só sobre malandros, tá? Só sobre a linha dos malandros e das malandras ali, que vai ficar bem legal. Então, foi isso o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Na próxima videoaula aí, deixa um tema que você quer que a gente fale. Não deixa de se inscrever no canal, curte o vídeo, comenta, isso me ajuda muito no engajamento. E compartilha com o teu amigo que está desenvolvendo para ele ter uma visão diferente para ver o que ele acha. Lembrando, tá bom? O que eu apresento aqui para vocês não é verdade absoluta, eu só estimulo vocês a pensarem, tá bom? Então eu formulo ideias na cabeça de vocês para que vocês tirem as próprias conclusões do que é a espiritualidade para vocês, tá bom? Então, se você já está num terreiro que tem uma vertente diferente ou que um pai de santo não deixa se fazer, por exemplo, um altar ou uma tronqueira em casa, respeita o terreiro onde você está. Eu sempre falo para vocês fazerem isso em primeiro lugar, tá bom? Agora, caso você seja um aventureiro que decide entrar na Umbanda e quer conhecer mais sobre os guias, me acompanha aqui, eu tenho certeza que eu vou agregar muito no teu conteúdo. Beijão e até a próxima. Axé.